Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas à nossa aula com o tema Apliquem práticas que fortalece. Esqueci a outra fala, gente. Ai, apliquem práticas que fortalecem e transformam. Estou muito feliz com a presença de todas vocês aqui. Sou muito grata por todo o apoio que vocês estão me dando, de me ver, de me ouvir. Sou muito grata a tudo isso, tá bom? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Está ótimo, normal. Esquece, é mesmo, Jane, esquece. Às vezes a gente esquece realmente as coisas. Então vamos lá, meus queridos. Hoje eu quero falar para vocês a respeito. Só um minutinho aqui, que deu um probleminha técnico, mas já foi resolvido. Hoje eu quero falar com vocês. Primeiro, vamos trazer um pequeno resumo, né? Eu sou Maria Cruz, sou psicoterapeuta positivo para aqueles que não conhecem e mentora de mulheres. Sou apaixonada por ajudar pessoas a cuidar da sua vida de forma integral. Hoje vamos dar mais um passo importante para o seu autoconhecimento e bem-estar. Claro, Judete. Vou repetir sim. O tema da live de hoje é aplique práticas que fortalecem e transformam. Hoje nós vamos dar um passo importante para o seu autoconhecimento e bem-estar com base na psicoterapia positiva, uma abordagem que vai muito além da tradicional olhada para o que está errado. Ela valoriza suas forças, suas emoções positivas e seu propósito de vida. Imagine uma técnica terapêutica que alinha o que você sente e o propósito de vida que você tem. E, em vez de focar na dor, vai focar no que há de melhor em você. Em nós, que todos nós seres humanos temos sempre o que há de melhor. Claro que temos o lado ruim, né? Vamos ser sinceros. E antes mesmo de entrarmos nesse tema, quero relembrar rapidamente o que nós conversamos nas lives anteriores. Na primeira live, nós falamos sobre a importância de cuidar do nosso corpo, das nossas emoções e também do nosso lado espiritual. Isso por quê? Porque a saúde integral depende desse equilíbrio entre essas três dimensões. Não adianta cuidar só do físico e ignorar o emocional, ou só focar no espiritual e esquecer das emoções. Tudo se complementa. Absolutamente tudo. E na segunda live, nós aprofundamos essa visão, mostrando que o cuidado precisa acontecer em relação ao seu tempo de vida. Ou seja, os três tempos que nós temos: o presente, o passado e o futuro. Então, nós precisamos curar feridas do passado, viver o presente com atenção e consciência e projetar um futuro com esperança e planos concretos e fundamental com o equilíbrio emocional. Estão conseguindo acompanhar? Querem que eu vá mais devagar? Estou muito rápida? Fala para mim no site, no chat. Então, e aí, Maria? O que é então essa famosa psicoterapia positiva? A psicoterapia positiva, ela traz ferramentas práticas para ajudar você a cuidar de tudo isso de forma integrada.
Está excelente, está ótimo. Obrigada, Hilda, pelo feedback. É uma abordagem que, ao invés de focar no que há de errado em você, ela vai integrar suas forças, suas emoções positivas e seu sentido na vida para promover um crescimento real e duradouro. Ela acredita que a terapia deve ajudar a construir um bem-estar, esperança e conexões positivas. Você já tinha ouvido falar da psicoterapia positiva? Contem para mim no chat, por favor. Hilda, nunca tinha ouvido falar. A Simone, gostei muito. Ela é a Judete disse que não. Ela é relativamente uma abordagem nova, só que está sendo revolucionária. E as pesquisas são robustas e no mundo inteiro, com pessoas de todas as religiões. A Isabel falou que eu também nunca tinha ouvido falar. A Jeane também não ouvi falar. Então vamos ouvir falar sobre a psicoterapia positiva. Como você se sente ao pensar em focar mais nas forças de vocês do que nas dificuldades? Conta aí para mim no chat, por favor. Como você se sente ao focar nas forças de vocês, ou seja, as qualidades que vocês demonstraram a passar por um problema, ao invés de focar nas dificuldades. Fantástico. E é mesmo, Hilda. É incrível. E se vocês tiverem dificuldade, gente, para se expressar com relação a isso, não tem problema. A Simone falou: quero muito conseguir fazer isso. A psicoterapia positiva vai te ajudar, Simone. Valdinira, me sinto com mais força para continuar. Isso é verdade. É verdade, Val. Então, vou aprofundar aqui um pouquinho mais na psicoterapia positiva. Como é que ela pode te ajudar? Ela ajuda você a ser mais positiva, a identificar suas forças e reconhecer seu potencial, cultivar emoções positivas e ser grato no dia a dia, ressignificar experiências ruins e fortalecer sua resiliência, construir hábitos positivos e autocuidado, construir relacionamentos saudáveis e uma boa comunicação empática e te ajuda também a fazer um plano de ação para manter o progresso em sua vida. Olha quanta coisa a psicoterapia positiva ela nos ajuda. Qual dessas áreas você se sente que mais precisa fortalecer na sua vida pessoal? Aqui eu mencionei do seu pessoal, da sua vida, da sua carreira, dos seus relacionamentos, autoestima, bons hábitos. Quais dessas áreas ou qual dessas áreas vocês gostariam de fortalecer na vida de vocês? Coloca aqui no chat para mim, por favor. A Rose falou a minha positividade, a Tainá, profissional. A Daniele, tudo? É, também precisei, viu, Daniele? Tô com você.
A Val, relacionamento. Ela melhora muito, viu, Val? Comunicação empática é tudo de bom. Sabe, comunicação assertiva, você conseguir ver as qualidades das pessoas que estão à sua volta, as forças dela, ela demonstrando na vida pessoal. Isso fortalece o amor que você tem nela e ela por você. A Isabel falou: relacionamento com as pessoas e possibilidades. Futuro, né, Isabel? O que esperar do futuro? Muito bem. Então, vou falar mais um pouquinho aqui da psicoterapia positiva, tá? Ela é uma abordagem que baseia em pesquisas científicas realizadas em diversos países, respeitando a diversidade cultural e a religião. Um dos pilares dessa abordagem é o trabalho de Martin Seligman, que mapeou 24 forças de caráter universais, qualidades humanas que nós possuímos em maior ou menor grau. Essas forças, elas estão organizadas em virtudes essenciais. Virtudes como sabedoria, coragem, humildade, justiça, temperância e transcendência. São 6. E são ferramentas fundamentais para promover bem-estar, autocuidado e a superação de dificuldades emocionais. É um convite para descobrir e usar o que há de melhor em cada um de nós. Olha que coisa boa. A Hilda disse que quer melhorar o pessoal e o profissional. A Tainá já falou que já fiz o processo de psicoterapia positiva comigo. Contribuiu muito com a minha jornada. Foi verdade, Tainá. Foi maravilhoso fazer esse processo junto com você. Estou muito feliz. Muito obrigada por falar, né? Contar a sua experiência. Então, gente, mas vocês devem estar se perguntando, Maria, o que são virtudes? Vou explicar para vocês. Virtudes funcionam como uma categoria ampla de qualidades humanas. E cada uma delas se manifesta por meio das forças específicas. Vou explicar melhor. Por exemplo, a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria e conhecimento é a virtude. E quais são as forças ou qualidades que nós demonstramos quando a gente tem sabedoria e conhecimento? A gente demonstra a criatividade, a curiosidade, a mente aberta, o amor aprendizado e a perspectiva. Uma outra virtude, a coragem. Quando eu tenho coragem, o que é que eu mostro? Eu mostro bravura, persistência, integridade e vitalidade. Quando eu tenho a humildade, eu mostro amor, gentileza e inteligência social. Quando eu tenho a virtude da justiça, eu mostro cidadania, imparcialidade e liderança. Quando eu tenho a virtude da temperância, eu mostro o perdão, a modéstia, a prudência e o autocontrole. E quando eu tenho a virtude da transcendência, eu demonstro gratidão, esperança, apreciação da beleza, espiritualidade e humor. Essas virtudes nos conectam com o que há de mais saudável, resiliente e significativo em nossa existência. Vou dar um exemplo de virtude, que é essa categoria maior, e as forças dela. Por exemplo, imagine a virtude da coragem. É como se a virtude fosse uma grande árvore e as forças de caráter fossem os galhos dessa árvore, ou seja, o que compõe essa árvore. E quando eu tenho a virtude da coragem, eu mostro bravura. O que é a bravura? É agir mesmo com medo. E detalhe, gente, isso aqui não é algo que você vai adquirir. Você tem dentro de você. Só que pode estar adormecido ou você está usando em excesso. Aí, se eu tenho a virtude da coragem, eu posso usar a persistência.
Dentro da coragem tem a persistência, que é, o que é a persistência? Continuar tentando, mesmo diante de dificuldade. Vai aparecer um obstáculo, eu vou fazer que nem eu ensinei lá na primeira live para vocês. A gente vai fazer que nem o rio. Ou a gente passa por cima, ou a gente contorna, a gente só não faz parar. Estão me compreendendo? Estão conseguindo acompanhar? Quando eu tenho a virtude da coragem, eu mostro integridade. O que é integridade? É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Olha como as nossas forças, qualidades inerentes que todo ser humano tem, ela contribui para que a gente possa ter uma vida mais saudável, feliz e resiliente, ou seja, ter bem-estar. Agora, vamos para um exercício prático. Agora que você já sabe o que é as virtudes, quais as forças que existem, conta para mim. Você consegue lembrar de um momento em que vocês usaram essas qualidades para superar os desafios? Eu vou esperar vocês colocarem aí no chat. Vocês conseguem lembrar em que momento da vida de vocês usaram, pode ser recente, pode ser antigo, que vocês usaram essas qualidades que eu acabei de mencionar para superar um desafio? A Isabel, ajudar as pessoas. Foi difícil, Isabel, ajudar as pessoas? Você teve dificuldade para ajudar as pessoas, é isso? E você conseguiu ver essas qualidades? Sim. A Rose, sim. Precisei usar coragem para vencer muitas lutas. Ó, a coragem tá aí dentro de você, Rose. Dentro de cada um de nós. Nós só precisamos, às vezes, usar mais. Jeane, várias vezes. Quando perdeu meus dois irmãos, precisei de muitas dessas qualidades. Sinto muito, Jeane, pela sua perda. Sinta-se abraçada. Deve realmente ter sido muito difícil. Eu já perdi também alguns irmãos e não é nada fácil. Olha, Val, precisei usar coragem para me divorciar. Um casamento de 34 anos. Eu imagino quanta coragem você não teve que demonstrar, Val. E eu imagino quanto você não deve ter perseverado nesse casamento. Olha a perseverança aí. Hilda, há 3 meses perdi meu pai com câncer e foi difícil. Foi difícil a questão de lutar junto com ele, né? Com câncer. E a perda dele deve ter sido muito difícil. Sinto muito, Hilda, por você. Sinta-se abraçada, minha querida. Tá tudo muito recente, deve estar doendo muito ainda. Vamos aprender a usar outras forças para ajudar você a lidar com essa dor e essa perda, tá bom? Obrigada por compartilhar aqui comigo os momentos de vocês. Isso enriquece o conteúdo. Fala para mim, como seria a vida de vocês? Por nada, minha querida. Como seria a vida de vocês se vocês pudessem usar mais essas forças diariamente?
A força do amor, a força da modéstia, a força da apreciação à beleza, da espiritualidade, da bravura, da integridade, da esperança. Ailda, poderia ser bem melhor. A Rosângela, com certeza, mais leve e com mais alegria. Pode ter certeza disso. A Daniele, seria maravilhoso. Concordo, Daniele. Concordo plenamente. É uma forma completamente nova, gente, de ver o mundo. Vocês vão ver. A Isabel, seria muito bom. A Jeane, seria menos cansativo. Isso mesmo. A gente pode se sentir mais leve, mais descansado, porque você olha para você e diz assim, peraí, eu tenho 24 forças que pode tanto me trazer alegria e felicidade, satisfação, como também pode me ajudar nos momentos difíceis. Porque, infelizmente, momentos difíceis existem e nós passamos. Quase todos os dias, se não todos os dias. Claro que às vezes não é um dia difícil, um ano difícil, às vezes é um momento difícil. A Rose, acredito que evitaria muitas dores e mágoas. Sim, com certeza. A Simone, com certeza íamos saber como lidar com muitas situações de forma melhor. Isso mesmo. Imagine em um momento difícil você usar a força da gratidão para enxergar o que há de melhor na situação. Isso muda completamente o foco. Obrigado por compartilhar comigo, tá? Por estar respondendo. Agora eu vou me aprofundar nos grupos de sessões que estrutura essa prática. E vou dar algumas dicas para vocês. Então, caneta e papel na mão. Vamos lá aprender como usar essas forças no nosso dia a dia, certo? Existe 4 grupos dessas forças. O primeiro deles é o grupo de fortalecimento de emoções positivas e de forças pessoais. O segundo grupo é o grupo de ressignificação e equilíbrio emocional. O terceiro grupo é o grupo de visão de futuro e crescimento pessoal. E o quarto grupo, e não menos importante, relações e propósito de vida. Ou seja, essas 24 forças, que são dessas 6 virtudes, elas podem nos ajudar de forma pessoal, elas podem nos ajudar a lidar com traumas e dores, ela pode nos ajudar a estruturar um futuro melhor e, além disso, nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. Olha quanta coisa boa. Então, vamos para o primeiro grupo. O primeiro grupo é o de fortalecimento das nossas emoções positivas e das nossas forças pessoais. Aqui o foco é reconhecer as suas qualidades e emoções que te trazem energia e motivação para a sua vida. Maria, mas e como é que eu faço isso? Dica, vou dar 3 dicas. Anotem. A primeira dela, eu já falei delas na live, na primeira live. Faça um diário de gratidão. Anote 3 coisas boas que aconteceram no seu dia a dia. Segunda dica, reflita sobre suas forças. Quais qualidades vocês mais valorizam em vocês? Como pode usá-las, elas más, no dia a dia de vocês? Terceira dica, visualize sua melhor versão. Imagine como você age quando está no seu melhor. Tente agir assim hoje. Comece hoje.
Como seria a Simone agindo da melhor forma que ela puder? Como seria a Rose, a Jeane, a Isabel, a Rosângela, a Daniele? Como seria a melhor versão de vocês mesmos? E aí, gostaram da primeira dica? Do primeiro grupo? A Isabel colocou: eu seria uma pessoa melhor. Você já é, Isabel, só precisa despertar. A Daniele, amei. Lembra, as 24 forças tá dentro de cada um de nós. Nós só precisamos acordá-las, elas e trazer para o nosso dia a dia. E você vai perceber que você já usa muita delas. Por quê, Jeane? Muito bom. Por quê? Porque a gente pelo menos usa 6, assim, automático, sabe? Sem nem a gente perceber, que é chamada as forças de assinatura. E aí a gente faz um teste para descobrir quais são as forças de assinatura da gente. Mas nós temos as 24. Ou seja, eu vou usar 6 constantemente e as outras 18 eu vou usar quando eu precisar. E aí que mora um pouquinho do problema. Por quê? Porque como nós somos imperfeitos e usamos só 6 no dia a dia, as outras 18 ficam um pouquinho colocadas de lado. E aí a gente precisa trabalhar para colocar essas 24 dançando como se elas fossem um balé e que a gente pudesse usar de várias formas diferentes em cada situação da nossa vida. Seja ela na vida pessoal, seja ela no trabalho, seja ela nos nossos relacionamentos, seja ela para lidar com dores e emoções do passado. A Hilda disse: o que eu tenho tentado. Parabéns, Hilda. Continue. Você vai continuar conseguindo. Então, eu gostaria de saber de vocês. Depois dessa live começou, quais são as maiores forças de vocês? Quais são as maiores forças que te ajudam vocês a lidar com os desafios? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Quando você pensa, passei por um desafio ou estou passando por um desafio, qual é a força que mais te dá força para lidar com isso? A Rosângela. Todos os dias penso e medito em motivos para ser grata. Parabéns, Rosângela. Tá aí uma força que nos ajuda a focar só no que há de bom. Ailda, a fé em Deus. Isso se chama a força que nos dá essa questão da fé em Deus é a espiritualidade. A Isabel, Maria, eu conheço uma pessoa que está aqui na live, a Patrícia Aquino. Oi, Patrícia Aquino. Dá um oi para ela, Patrícia. Que bom que você está aqui, que bom que você conhece ela. A Patrícia é maravilhosa. A gratidão, a espiritualidade. A Daniele, gratidão apesar das dificuldades, não desistir, isso é persistência com as forças de Jeová, espiritualidade. Olha quanta força, Daniele. Você conseguiu perceber que em uma frase só você colocou 3 forças que você usa, provavelmente são suas forças de assinatura, tá? Gratidão, persistência e a força de Jeová, espiritualidade. A Juranice disse assim: boa noite. A gratidão pela minha vida me dá forças para continuar lutando. Olha como a gratidão ela é. A gratidão me dá forças. Você junta ela com a virtude da coragem, que aí você bota aí junto a persistência.
A gratidão pela vida. Quando você fala de vida, você pode estar falando, sabe de quê? De apreciação da beleza, apreciação do que é belo. Então, provavelmente, você usa essa força tanto para apreciar o que é belo na natureza, nas pessoas e na arte. A Patrícia falou: as forças que me ajudam é a espiritualidade, a bravura e o amor. Olha que coisa linda. A Val falou: procuro sempre ter pensamentos positivos, por mais que o negativo queira me derrubar. Esperança. Você usa a força da esperança, Val. A Simone: oração e gratidão, espiritualidade e gratidão. Jeane: eu penso sempre que depois de algo ruim, vem dias melhores. Esperança, Jeane. É a força da esperança que você usa. Que coisa boa. Estou gostando das respostas de vocês. A Rose, a resiliência. A resiliência na psicoterapia positiva é a persistência. É uma outra palavra, mas o significado é o mesmo. Tá bom? Vamos para o segundo grupo, do que a psicoterapia pode ajudar, nos ajudar. Vamos lá. A ressignificar e equilibrar as nossas emoções. Como que ela faz isso? Ela trabalha para transformar as dores do passado, perdoar e valorizar o que já temos. Me responde uma pergunta aqui. Você tem dificuldade para perdoar? Você tem dificuldade? A Isabel disse sim. Você tem dificuldade para olhar para o passado e ver que aconteceram coisas boas? Sempre lhe vem à mente situações ruins que aconteceram na sua infância, na sua adolescência e na vida adulta? É nesse segundo grupo, esse segundo passo da psicoterapia positiva, que a gente trata disso. De questões de perdoar. A Hilda falou, perdoa fácil. Que maravilha, Hilda. E lembre, perdoar não é esquecer e não é concordar com o que fizeram de errado com a gente, tá? A Daniele. Com muita luta, consegui me livrar já de algumas mágoas. Parabéns. E é luta mesmo, viu, Daniele? Parece que a gente vai tirando uma coisa e vai aparecendo outra, vai tirando uma coisa e vai aparecendo outra. Aí a Hilda fala: hoje já falo sem precisar sentir dor. Isso é você olhar para o passado e ressignificar as dores. Perdoar quem precisa ser perdoado, se perdoar. Entender que muitas das vezes o que você fez foi o melhor que você fez na situação, na circunstância, e às vezes até com conhecimento que você tinha. Porque a Hilda, a Daniele, que é hoje, não é a Daniele do passado, a que tomou decisões. Ou a que sofreu alguma coisa no passado. Não é. É outra, com mais experiência, mais conhecimento, mais sabedoria. A Jeane, eu me acho uma perdoadora. Parabéns. Provavelmente é uma das suas forças de assinatura. Você vai ter facilidade para perdoar. A Simone, perdoar depende do que se trata o perdão. Dependendo do que se trata o perdão, acho difícil. Talvez seja uma força que você precisa fortalecer, Simone. Ailda, às vezes lembro do passado e choro bastante. Não sei distinguir o que pode ser. Seu subconsciente armazenou coisas, dores do seu passado. E aí ele, quando você vai lá atrás visitar, mesmo que você não sabe o que é, o seu subconsciente sabe. E muitas das vezes ele desliga, ele fecha, ele apaga aquela memória para você não sofrer. Mas fica ali aquela sensação, aquele sentimento, eu tô sentindo dor, eu sei que tá doendo, eu não sei exatamente do que nem por quê,
mas é porque tá ali, armazenado. A Daniele, sinto mais leveza na vida. Daniele, quando a gente perdoa, às vezes a gente pensa que tá dando perdão pro outro, na verdade a gente se livra de um peso enorme. Eu lembro, de uma experiência pessoal minha em que eu culpava muito o meu padrasto. E no dia que eu entendi a circunstância e a forma como ele agiu com a minha mãe, que eu perdoei, é como se tivesse saído uma pedra imensa de cima das minhas costas. Daquele dia em diante eu estava mais leve. E olhe que eu não tenho dificuldade para perdoar. Mas como se tratava da minha mãe, a coisa é mais difícil, né? Perdão, a gente dá pra gente, principalmente. Primeiro eu me livro de uma dor, de um peso, porque às vezes o outro nem sabe que você tá magoado, nem sabe que te magoou, e você tá carregando um peso aí, ó, pra nada. Só pra ter pressão arterial, problema de coração, infarto, derrame. Tem várias doenças associadas à falta de perdão, gente. Várias. Inclusive, a psicoterapia positiva, ela pesquisou a respeito disso. Como o perdão contribui para a nossa saúde física. Tem pesquisas imensas, robustas, provando que pessoas mais perdoadoras têm menos problemas voltados para o coração. Coração, as veias, artérias, certo? Então, vamos para as dicas, né? Primeira dica: pratique o perdão, começando por entender o que sente e os limites que precisa colocar. Gildete, acabei de receber uma notícia ruim envolvendo alguém que amo. Espero não ter que guardar ressentimento. Escolha, Gildete, não guardar. É questão de escolha, é escolha não guardar. E olha a primeira dica. Pratique o perdão, começando por entender o que sente e os limites que precisam ser colocados. Muitas das vezes a gente entra em situações porque a gente não sabe colocar limites. Segunda dica: evite a busca pelo melhor constante. Reconheça as pequenas satisfações do dia a dia. Sabe? Aquela pessoa que está sempre buscando o melhor, o melhor, o melhor. Ou então se olha e diz assim: não, eu poderia ter feito melhor. Fez algo bom, mas dizia: ah, não, poderia ter feito melhor. E sempre fica buscando. Ou, pior, sempre acha que o que está fazendo é pouco, e aí se acha muito imperfeita e quer fazer as coisas muito perfeitinha, e aí paralisa. Aí nem vai para frente, nem vai para trás, fica lá, estagnada. Então, pare de querer ficar buscando o melhor constantemente. Reconheça as pequenas satisfações no dia a dia. Em vez de buscar a perfeição, busque a satisfação. Eu fiz isso aqui, tá bom. Estou satisfeita com isso. A Rosângela, me cobro muito nesse respeito. Baixa a régua, Rosângela, da exigência com você mesmo. Seja menos exigente com você. A Isabel, eu também me cobro muito nesse respeito. É começar, ao invés de querer algo perfeito ou muito bem feito, queira algo satisfatório. Porque de início, gente, ninguém vai ser bom em nada. Podem assistirem. A primeira live que eu fiz foi no Instagram. Essa é a minha quarta live que eu tô fazendo. Se vocês assistirem a primeira para hoje, vocês vão encontrar uma série de imperfeição. Primeiro, eu só
Na live do Instagram eu só falei o conteúdo. Desliguei o mais rápido possível, porque eu queria só vencer a barreira do fazer live. Quase não conversei com vocês. Na segunda, se vocês for ver no YouTube, a primeira live do desafio, eu já estava um pouquinho mais soltinha. E aí você vai melhorando. Agora, se eu fosse esperar só para quando tivesse perfeito, eu não estaria contribuindo com a vida das pessoas e não receberia a alegria de estar contribuindo com vocês. A Hilda falou, muito obrigada. Hoje falei sobre isso, me cobro muito em fazer tudo em ordem. E às vezes, Hilda, você pode ficar paralisada com esse nível de cobrança, tá? E aí você pode estar perdendo muitas oportunidades boas em vários aspectos da sua vida por causa do nível de exigência com você mesmo. De não se achar que é bom o suficiente. Trabalho fora e quero deixar a casa impecável. Não, não, não tem como, fia. Por quê? Porque você não vai ter tempo para você. Nessa tríade aí, você vai ficar de fora. E desses três, o mais importante é você. A Rosângela, talvez porque a gente tenha medo da opinião dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, Rosângela. O que eu penso sobre você é um problema meu, não é seu. E existe a lei do espelho. Tudo que eu admiro em você tem em mim. Tudo que eu julgo em você tem em mim. Então entende que é mais sobre mim do que sobre você? A Daniele falou: tentava muito agradar a todos e esquecia de mim e priorizar. A Isabel: eu tenho medo das opiniões das pessoas. Usa a lei do espelho. Ela falou de mim, falou bem, oba! Tem nela também. As mesmas qualidades que eu tenho. Ela falou mal, tem nela também. É mais sobre ela do que sobre você. E convenhamos, viu? Se a gente ficar ouvindo o que os outros dizem, a gente não faz quase nada da nossa vida. A gente não casa com a pessoa que a gente ama, a gente não segue a religião que a gente quer, a gente não faz o trabalho que a gente quer fazer. Muitas das vezes a gente tem que ser surdo para poder fazer o que a gente realmente quer. A Daniele não tomava atitudes para me fazer feliz, pensando no que terceiros iriam pensar. E aí não fazia os terceiros felizes e nem você. Porque a única pessoa que tem capacidade de fazer a Daniele feliz é ela mesma. Como? Honrando o que ela sente. Como é que eu honro o que eu sinto? Eu vou buscar viver da forma como eu acho, segundo os meus princípios e valores, que é a melhor forma de viver. Aí você vive mais leve, mais feliz. O outro vai fazer a mesma coisa. Aí a terceira dica do pilar, ressignificação e equilíbrio emocional. Expresse gratidão às pessoas próximas, mesmo pelas coisas pequenas. A Hilda falou: de um tempo para cá, aprendi a andar com duas sacolas, uma boa e uma furada. O que é bom, eu guardo. O ruim, eu deixo embora. Eu acho que adorei tomar essa decisão. Amei também, viu? Eu vou usar. Gente, ó, vê o que a Hilda falou aqui, ó. Ela resolveu andar com duas sacolas, uma boa e uma furada.
As coisas boas ela coloca dentro da sacola boa, porque ela quer guardar. Ela quer preservar aquilo ali para ela. E as coisas ruins ela botou dentro da sacola furada. Porque aí, ela, conforme ela vai andando, as coisas ruins vão ficando pelo caminho. Fantástico, Hilda. Amei. Posso usar? Até já usei, né? Sem nem pedir permissão, mas tudo bem. Tá valendo ainda. Também amei, a Rosângela falou. Agora vamos para a perguntinha de reflexão. Ó. Tem alguma memória difícil que você poderia olhar com um novo olhar, buscando aprendizado em vez de sofrimento? Vou fazer a pergunta novamente. Tem alguma memória difícil que você pode olhar com um novo olhar, buscando aprendizado em vez de sofrimento? A Hilda me autorizou a usar a ilustração dela, muito obrigada, Hilda, e falou assim: com certeza várias. Sabe o que você faz com elas, Hilda? Anote. E lembra, eu vou trocar o olhar. Em vez de olhar como algo difícil, eu vou começar a olhar o que eu aprendo dessa situação. Toda coisa ruim que aconteceu na nossa vida, a gente aprendeu algo. Ou o que fazer, ou o que não fazer. A Juranice disse: sim, são lições para a vida. Verdade, Juranice. Agora vamos para o terceiro grupo. Terceiro grupo: visão de futuro e crescimento. Esse terceiro grupo, ela estimula a esperança, o crescimento, mesmo após dificuldades. E como é que nós fazemos isso? Definindo metas simples para o seu futuro próximo e confiando no seu potencial para alcançá-lo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu defino metas simples, não é nada muito elaborado, não, gente. Para começar, a gente começa com simples, com o básico, o feijão com arroz. O básico bem feito. Aí depois, vocês confiam no potencial de vocês para alcançar. Lembra as 24 forças? Vocês têm eles. Então, vocês têm como dar passos para conseguir. Segunda dica: tire um tempo para desacelerar e saborear momentos de paz no seu dia a dia. Tirar tempo para desacelerar e saborear momentos de paz no dia a dia. Terceira dica: identifique aprendizados que as dificuldades te trouxeram. Por quê? Porque aí eu começo a fazer as pazes com o meu passado, aí eu fico feliz com o meu presente e agora eu me permito sonhar. Por quê? Porque eu descubro que eu tenho várias ferramentas na minha caixa de ferramentas que vai me ajudar a lidar com o meu futuro. Pergunta de reflexão. Me respondam aqui no chat, por favor. Que a esperança ou sonho vocês querem alimentar para o futuro de vocês? Que esperança ou sonho vocês querem alimentar para o futuro de vocês?
Que esperança ou sonho vocês querem alimentar para o futuro de vocês? E lembre, são coisas simples, não precisa ser algo muito elaborado, não. Algo que você pode ter sonhado desde criança, ou algo que você passou a sonhar em ter depois de algum tempo. A Rose. Eu sonho em ressignificar minha vida. É um belo sonho, viu? E deixa eu te contar uma coisa, Rose. É recompensador. Eu sou prova disso. Vamos para o quarto grupo. O quarto grupo é o das relações e propósito de vida. O que que esse grupo de terapia faz? Elas cuidam da nossa conexão humana e do sentido que damos à nossa vida. Olha que legal. As nossas conexões humanas e do sentido que nós damos à nossa vida. Ou seja, nos ajuda a ter bons relacionamentos com as pessoas e, além disso, nos ajuda a ter um propósito de vida. Anotem. 3 dicas para estar alinhado com as relações e o propósito de vida. Primeiro, invista em conversas que aproximam, como escuta ativa e expressões afetivas. Nesse aqui, gente, é importante a gente aprender a forma como eu dou amor e a forma como o outro recebe amor. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de toque, nem todo mundo gosta de presente, nem de presentear, nem todo mundo gosta de ouvir palavras de afirmação e nem todo mundo gosta de atos de serviço. Então, dê o amor segundo o que você pode dar e dê para os outros segundo o que eles querem receber. Então, escutativa e expressões afetivas. Tem pessoas que querem só que você escute ela, mas não precisa de toque físico. Já tem pessoas que já gostam de um abraço, de um cafuné. É assim que nós fortalecemos as nossas relações. Segunda dica: pratique pequenos atos de bondade, sem esperar retorno. E essa daqui, gente, ela dá muito problema. Todos os dias aqui no meu consultório eu recebo pessoas que fizeram algo por alguém e quando a pessoa não é grato, ele acha que nada daquilo que ela fez é válido. Às vezes a pessoa não falou, mas no coração dela ela é grata. Por isso que é importante fazer atos de bondades sem esperar nada em troca. Por quê? Porque senão eu crio expectativa. E a expectativa adiada adoece o coração. Aí lá tô eu com um problema com alguém porque eu fiz algo por ela e eu esperava algo em troca, só que eu não negociei com ela, né? Terceira dica: reflita sobre o que dá sentido para a sua vida e se suas ações estão alinhadas com esse propósito. Reflita sobre o que dá sentido para a sua vida e se suas ações estão alinhadas com o seu propósito. Por quê? Eu quero um pé de maçã. Eu planto um pé de limão. Eu não vou colher maçã, gente. A Hilda falou: aprendi desde criança a fazer o bem sem olhar quem.
e não esperar nada em troca. É verdade. Porque eu crio expectativa. E se você espera algo em troca, gente, seja honesto em chegar para a pessoa e dizer assim, ó, fulano, eu tô fazendo isso por você, mas eu quero isso. E aí o outro diz se ele quer ou não. Perguntinha para refletir, me responda aqui no chat para mim, por favor. Como você pode cultivar relações mais positivas e significativas hoje? Dessas dicas aqui, quais as que vocês mais querem usar? Qual foi a dica assim que fez? Essa aqui mudou meu modo de pensar, Maria. A persistência. Tem mais. Eu repito. Como você pode cultivar relações mais positivas e significativas hoje? E quais dessas dicas aqui mais vocês querem usar? A Rose falou: acredito que a gratidão vai me ajudar muito. Vai sim, Rose, pode ter certeza. Seja grata com você, seja grata com as pessoas à sua volta, seja grata pelas coisas boas que acontecem na sua vida. A Jeane, cuidar mais de mim, corpo e mente. Ótima decisão. Nós somos tridimensionais: corpo, mente e espírito. Precisamos cuidar dos três. Senão, um fica deficiente e leva os outros. E comece com o básico, não precisa ser tudo muito elaborado, não. Sabe? Um pouquinho a cada dia. Jane falou, às vezes sempre prioriza os outros. Comece a priorizar mais você. Comece dando não para coisas pequenas, porque aí você vai conseguir dar não para coisas mais elaboradas. Porque assim, ó, Jane, se você deixa de priorizar você para priorizar o outro, você dá sim para o outro e não para você. E quem está com você o tempo todo é você. A Juranice falou: em refletir no que dá sentido à vida e às minhas ações. Preciso alinhar para o meu propósito. Muito bem, Juranice. Muito bem. Isso aqui você teve uma dimensão do futuro. É como se você olhou para o seu futuro e disse: opa, é isso aqui que eu quero. Alinhar as minhas ações com o meu propósito. Porque senão você vai querer uma coisa, eu sonho, eu idealizo algo, mas eu faço outra coisa. Quando é que você vai alcançar o que você sonha, o que você idealiza, se você não der passos para chegar até ele? Nunca. E aí, frustração. Ser humano cria expectativas e não cria os passos para realizar. E aí fica o quê? Frustrado. Aí fica com o coração triste. A Simone. Sobre o que eu ofereço às pessoas. Sobre o que eu espero delas. Uhum. Isso é muito importante, Simone. O que vocês, o que você oferece e o que você espera. Se você quer algo em troca, você fala. Negocie na hora.
Porque o outro, ele tem o direito de dizer se vai te dar algo em troca ou não. E olha que mesmo quando a gente faz acordo, ainda tem um dos lados que às vezes quebra o acordo. A Valdinira falou: cuidar mais de mim, porque a minha vida toda foi cuidando dos outros. Imagina o quanto não foi difícil viver assim, Valdinira. E sabe qual é o detalhe, gente? As pessoas que cuidam muito dos outros, geralmente, as pessoas não vão fazer isso com ela. Por quê? Porque acham ela forte. Como se ela não precisasse de ajuda, porque ela está cuidando dos outros o tempo todo. E isso não é verdade. Então, às vezes, a gente doa, 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 e na hora que a gente precisa, não tem essa reciprocidade. E aí a gente se frustra de novo. A Isabel, a gratidão vai me ajudar muito e cuidar mais de mim. Focar. Jane, dizer não. É isso mesmo. É isso mesmo, Jane. E você vai ver, no início vai doer mais em você do que em quem ouviu não. E você vai ter que lidar com essa dor. A dor é um sentimento de culpa, nesse caso do não, né? É um sentimento de culpa. E a gente precisa aprender a lidar com a culpa. Sabe por quê? Porque a gente se sente culpado o tempo todo. Até quando a gente é feliz, a gente se sente culpado. Então, é algo que a gente precisa lidar. Quer ver que a gente se sente culpado? Às vezes, a gente está trabalhando e é necessário, é importante, precisa, e gostaria de estar fazendo algo no espiritual. Às vezes, a gente está fazendo algo no espiritual e gostaria de estar trabalhando, ou gostaria de estar com a família, ou gostaria de estar cuidando de si mesmo. O tempo todo a gente lida com culpa. A Elida falou: como cuidar do espiritual? Não entendi. Elida, você vai escrever no papel primeiro o que você acha que um cristão deve fazer. Depois de você escrever isso, você vai distribuir isso durante a sua semana, de domingo a segunda. E aí você vai conseguir alinhar o seu espiritual. Todos os dias você vai fazer um pouco em sentido espiritual. Isso vai te trazer leveza e o sentimento de realização. A Valdenira falou: estou aprendendo a dizer não. Faça de coisas pequenas. Coisas pequenas. Aí vocês vão aprender a dar um não mais elaborado. Para mim, no início, gente, foi muito difícil. Aí chegou uma época que eu estava dando não demais, eu tive que equilibrar. A bravura estava muito forte em mim, sabe? Tive que equilibrar. A Rosângela falou: continuar tendo a esperança, mostrando sempre gratidão e deixando de me preocupar com as opiniões dos outros, cuidando das minhas emoções. Isso, muito bem. A Elida, eu preciso alinhar minhas ações. Sim, alinhe suas ações com o que você quer. A Juranice, obrigada. Imagina, minha querida, estou aqui para isso. Valdineira, é isso mesmo. Quero também evitar procrastinar. Isso me deixa mal. Jane, procrastinação é eu não quero fechar um ciclo. Quando você se procrastinar, se pegar procrastinando, se pergunte: por que que eu não quero fechar esse ciclo? Por que que eu não quero concluir isso aqui? E aí, algo que pode te ajudar é, se é algo que você quer, por exemplo, eu quero um corpo saudável. Então, no mínimo, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que fazer atividade física. Aí, como você faz para não procrastinar nesse sentido? Imagine ou idealize o corpo que você quer ter. Às vezes, a atividade física e a alimentação saudável vem por causa da nossa saúde. Às vezes é pressão alta, colesterol, diabetes, alguma doença que apareceu recorrente da nossa falta de cuidado. Claro que nem sempre é isso, gente. Mas uma das coisas principais é isso. Aí eu preciso estruturar sobre a minha saúde. Então, imagine.
Idealize, visualize. Lembra? Lá na segunda live eu falei que é importante eu idealizar meu futuro e visualizar o que eu quero. E às vezes é importante você fazer um mural dos sonhos. Aí coloca lá, eu procrastino em quê? Se o procrastinar me dói, tem um resultado que eu quero. Então, qual é o resultado que eu quero ter? Imprima figuras ou recorte de revista, livros e coloque todo dia para você ver o resultado que você quer. E olhe a transformação que isso gera. Sabe por quê, gente? Tudo começa aqui, ó, no pensamento. A ação é que traz para a prática. Aí a Valdinira falou tudo. Não sei com relação aqui. Continuamos, porque tem um monte de mensagem aqui que eu não li, gente. Peraí. Faço das palavras delas minhas. Eu cuido de todos e quando preciso não acho ninguém. É, porque te acho forte. E às vezes, Hilda, você tem que falar. Preciso de ajuda. Não estou aguentando isso. Socorro. Ajudar a te falar. Tirar tempo para saborear a paz no dia a dia. Gente, e às vezes não é um saborear muita coisa. É uma florzinha que você vê, sabe? Eu acho linda. Tem uma florzinha que parece aqui no tipo de grama. É uma florzinha azul pequenininha. Às vezes tem flores menores do que ela, sabe? É você apreciar as pequenas coisas belas que tem. Apreciar uma boa música, apreciar uma sobremesa, se você puder comer sobremesa. Hoje em dia existe até sobremesas que é para diabetes, quem tiver. Apreciar, cuidar de você. Estar bonita, de olhar no espelho e dizer assim, uau, como eu tô gata hoje. Apreciar a companhia das pessoas que você ama. Apreciar algo que você aprendeu no pilar espiritualidade. Não precisa ser algo elaborado. Você não precisa viajar, você não precisa comprar algo novo. Às vezes é de graça. E a maioria são de graça. Apreciar o café, sabe? Pegar o café, sentir o cheirinho, tomar, ficar um pouquinho ali na boca e descer quentinho. Sentir o cheiro das coisas, o cheiro das pessoas que você ama, o seu cheiro. Colocar um pedacinho ali de doce na boca e, em vez de mastigar e já engoliu, saboreia, fica ali com ele. A Simone, às vezes o que mais damos é o que mais precisamos. Bingo! Bingo! Acertou! O que que aconteceu? O que que acontece? Às vezes, quando a gente se doa demais para o outro, é porque eu não quero parar e olhar a minha dor. Então eu me concentro aqui, na vida do outro, resolvendo os problemas. E sou boa, viu? Porque geralmente as pessoas que se doam muito, elas são ótimas em encontrar solução para os problemas dos outros. Ótima! Agora, quando chega na vez dela, dá bug. Aí você imagina se você. Porque assim, se você tem a capacidade de achar o problema, a solução para o problema dos outros, você tem a capacidade de achar a solução para o seu problema. E se você tem essa capacidade, e lembra, eu tenho 24 forças, o meu próximo tem 24 forças, ele também tem a capacidade. Talvez ele tenha você e ele não desenvolveu essa capacidade porque já tem alguém que socorre ele. A Isabel, eu também tenho que alinhar minhas ações. Precisa, sabe? Porque se eu peço, por exemplo, em oração, eu peço para ter o pão de cada dia. E aí eu não vou trabalhar, eu vou ter as minhas ações tem que estar alinhada
com os meus desejos. Porque só desejar e desejar e não levantar e fazer, que dia eu vou realizar? Nunca. Ailda, essa foi boa. A bravura foi demais. Por quê? Porque tem muitas das vezes, porque todas essas são qualidades, gente. Às vezes você está usando até o amor demais, a gratidão demais, a honestidade demais. Quando é que eu uso a honestidade demais? Quando eu espalho verdades para todo mundo, né? Aí arranjo um monte de encrenca, um monte de briga, viu? É honestidade demais. Às vezes não tá usando ali o tempo para falar e o tempo para ficar calado. A Rosângela, vou assistir suas lives anteriores. Assista, minha querida. Se você não tiver, me chama no WhatsApp que eu mando para você, tá? E aí, vamos continuar? Obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Ailda, eu na vida arrumo invérnia, eu não entendi que palavra é essa. Por falar a verdade. Encrenca, pode ser encrenca, né? Encrenca por falar a verdade. É, encrenca. É. Olhe, é tolice da nossa parte falar tudo que pensa. Tolice. Às vezes você pode até pensar, e eu vou te dizer, viu? É bom até a gente aprender a pensar melhor. A Isabel também quer assistir as suas lives. Me chama no WhatsApp. Eu acho que você tá aqui porque você estava no grupo, né? Me chama lá no meu privado. Acha meu número lá. Me chama no privado que eu mando para você. A primeira e a segunda live. Tá bom? Então, você, Hilda, pode estar com a força da honestidade muito usando demais. Talvez você tenha que equilibrar ela com o autocontrole, com a gentileza. Porque se eu tô arrumando encrenca por falar a verdade, às vezes a verdade, até a forma como eu tô falando, eu não tô falando na dosagem certa. E a gente precisa dosar. Eu não vou me importar com a opinião do outro. Não vou. É verdade, porque a opinião dela é problema dela. Mas é importante eu alinhar. Será que aquilo que a pessoa está falando de mim tem um fundo de verdade? Ou será que ela está falando de algo que ela gostaria de estar fazendo e não está? A gente pode olhar os dois lados. Ou será que ela está querendo me proteger de algo? Ela está vendo o perigo que eu não estou vendo. Apesar de que não é desculpa não ouvir o conselho por causa da forma como foi dado, né? Você para e olha. Se serviu para mim, vou pegar. Certo? Então, gente, para aprofundar mais, né, sobre esse tema da psicoterapia positiva, sobre as 24 forças de caráter, muitas vezes, é isso mesmo, Rosângela. Às vezes não é o que se diz, mas também como se diz. Mas às vezes também a gente está falando da melhor forma possível, mas às vezes a gente está falando demais. O outro já está de saco cheio da gente. Tudo precisa de equilíbrio. E às vezes tem que saber se o outro quer a nossa opinião, né? Porque às vezes nem quer. Então, para aprofundar mais, eu, eu criei a mentoria Desacelere, que é a mentoria em que a gente vai aplicar as práticas da psicoterapia positiva. Serão 15 encontros, todos muito bem estruturados, ao vivo comigo. E cada um deles foi planejado para trabalhar um aspecto essencial do seu bem-estar emocional. Vou contar para vocês rapidinho o que vai ter nos 15 encontros. Então, no primeiro, a gente vai fazer uma apresentação positiva e estruturar o caderno de gratidão, o diário de gratidão.
Então, nesse encontro, nós vamos começar a lembrar o que já deu certo na nossa vida e trazer isso para o nosso dia a dia. No segundo encontro, nós vamos descobrir quais são as forças de caráter de forma mais profunda e quais são as minhas forças de assinatura. Aqui você vai descobrir as suas principais virtudes e aprender como usá-las alinhadas, nem usando de mais, nem usando de menos. Depois, no terceiro encontro, a gente vai praticar a sabedoria prática. E a ideia é te ajudar a tomar decisões com mais clareza, baseando no que realmente importa para você. No quarto encontro, você vai descobrir qual é a sua melhor versão. Você vai visualizar e agir como você quer se tornar. Lembra, muitos falaram aqui a respeito de alinhar o que eu quero com as minhas ações. Minha melhor versão. Essa é a sessão ideal. No quinto encontro, a gente vai olhar as memórias abertas e fechadas. Então, nós vamos olhar com carinho para o nosso passado, curar o que dói e valorizar o que aprendemos. No sexto encontro, a gente vai ter exclusivamente para o perdão. Esse vai ser um passo delicado para muitos de nós, mas é libertador. Você vai aprender a perdoar, e perdoar não é esquecer, e sim se libertar de um peso que você carrega. No sétimo encontro, a gente vai aprender sobre a questão da maximização e a satisfação. Então, nós vamos refletir sobre o quanto a questão de ficar sempre buscando o melhor, o tempo todo, e o quanto isso te afasta da sua paz. E claro que tem estratégias específicas de como lidar com isso. A gente vai ter o diagnóstico e vai ter o remédio. No oitavo encontro, nós vamos falar sobre gratidão. E aí a gente vai aprofundar a prática da gratidão. E como ela pode transformar a forma como você enxerga a sua vida. Isso, a gratidão nas relações. No nono encontro, nós vamos falar sobre esperança e otimismo. Nós vamos criar metas e alimentar a confiança no futuro e enxergar possibilidades. De novo, vou sonhar e vou alinhar os passos para chegar até lá. No 11º, nós vamos diminuir o ritmo e saborear. Parar, respirar, sentir, viver o agora de forma mais plena. Eu lembro que uma de vocês aqui falou que gostaria de saborear as coisas no dia a dia da vida. Essa é a sessão ideal. No 12º encontro, nós vamos olhar para os nossos relacionamentos. Relações positivas. Vamos fortalecer os seus vínculos e aprender a construir relações saudáveis. Sabe? Ao invés de ficar fazendo muito por todo mundo, vamos buscar fazer de uma forma que seja bom para os dois lados. Inclusive e principalmente para você. No 13º encontro, nós vamos falar de comunicação positiva. Vamos equilibrar a bravura? Vamos equilibrar a forma como a gente fala? Vamos aprender a falar com mais verdade, escutar com mais presença e reduzir conflitos. No 14º encontro, nós vamos falar de altruísmo. Sabe? Pequeno gesto de generosidade que cura quem dá e quem recebe. No nosso 15º encontro e último, e não menos importante, significado e propósito. Então, para fechar com chave de ouro, a gente vai conectar a sua vida com aquilo que faz o seu coração vibrar. Sabe? O que eu quero da minha vida? Muitos de nós, às vezes, sabem o que quer em sentido espiritual.
mas não sabe no pessoal, às vezes não sabe na saúde, às vezes não sabe no trabalho. Então, esse encontro é para a gente alinhar isso. Então, esses encontros vão te guiar para uma transformação real, com leveza, profundidade e muito acolhimento. Eu espero vocês nessa jornada. Vamos juntos? Então, o que vocês vão ganhar ao participar da mentoria Desacelere? Vocês vão ganhar mais clareza emocional para lidar com seus desafios diários. Vocês vão adquirir ferramentas práticas para cultivar bem-estar, propósito e autocompaixão. Vocês vão ter um espaço seguro e acolhedor para reconhecer, reconectar com você mesma. Também vocês vão ter a chance de transformar dores em aprendizado e alcançar a leveza. E além disso, você vai ter uma comunidade com mulheres como você que estão escolhendo cuidar de si mesmo. E o melhor de tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 147 no cartão de crédito. Apenas 12 vezes de R$ 147. São encontros semanais. Um investimento acessível para uma transformação profunda, que vai refletir em todas as áreas da vida de vocês. E eu quero te mostrar tudo o que você vai receber ao entrar na mentoria. Vocês vão receber o desafio que vai acontecer na primeira semana, descobrindo suas forças. Lembra que eu falei das forças de assinatura? Vai ser nessa semana que você vai descobrir quais são as forças que você usa no seu dia a dia sempre. Para nós já começarmos a usar já na primeira semana. Isso vai te trazer autoconhecimento e leveza, porque quando eu me conheço, eu sei me colocar no meu lugar, eu sei me posicionar. Vamos ter os 15 encontros estruturados, com conteúdos profundos, práticos e transformador. Encontros ao vivo comigo, cheio de presença, de troca, de acolhimento, como eu estou fazendo aqui com vocês. Acesso às gravações por um ano, para vocês reverem como precisar. São 15 encontros, vai durar pelo menos 4 meses. E aí vocês vão ter acesso por mais 8 meses para que, se vocês quiserem revisitar e aplicar a ferramenta em outro aspecto da vida de vocês, vocês poderem fazer isso. Além disso, vocês vão ter o meu acompanhamento diário no WhatsApp para vocês não se sentirem sozinhas nessa caminhada. Vocês vão ter também meditação guiada semanal, alinhada com aquilo que a gente vai falar no dia do encontro. Para acalmar a mente e nutrir o seu coração e te preparar para o nosso encontro. Além disso, vocês vão ter todas as ferramentas e materiais exclusivos da mentoria. Tudo que eu trouxer para vocês, vocês vão ter para vocês ficarem. É só vocês baixarem no celular, ou no tablet, ou no notebook, ou no computador, que vocês vão ter para quando vocês usar quando vocês precisarem. E ainda vocês vão ter todos os áudios, reflexões e conteúdos da nossa mentoria Desacelere, que vocês podem baixar e usar quando vocês precisarem. Agora sim, com tudo isso, se essa jornada tocou o coração de vocês, as vagas estão abertas e são limitadas. Isso por quê? Porque eu quero dar atenção àquelas que entrarem. Então, eu não vou abrir muitas vagas, eu vou abrir as vagas limitadas. Então, eu vou colocar aqui no chat o link da plataforma de pagamento, tá bom? Então, garanta a sua vaga nessa caminhada comigo, com mais leveza, presença e sentido.
Essa daí, o link que ela colocou é o link do à vista. Stephanie, por favor, coloque o link do parcelado. A Gildete falou: esse é um presente que eu quero dar para mim mesma. Você vai ver que presente incrível. Gildete, até hoje eu não me arrependi de cada real que eu investi para cuidar do meu emocional. Por quê? Porque eu tinha pensamento suicida. E hoje eu tô aqui fazendo da maior dor a minha maior força. E poder contribuir com vocês nessa jornada. Então, não deixe que o emocional de vocês chegue a tanto, a chegar tão fundo para vocês poderem agir. Eu não sabia como cuidar, por isso que foi. Eu não sabia nem que eu tinha. Na primeira live eu falo que quem descobriu que eu estava com problema no emocional foi minha irmã, prestando atenção em mim. E me levou para o psiquiatra e eu tomei remédio durante 6 meses e ficou bem. Depois me apareceu, 10 anos depois, muito, muito profunda. Pior do que da primeira vez. E aí começou uma saga de 5 anos até chegar na psicoterapia breve, que é uma das ferramentas é a psicoterapia positiva, que até hoje eu não achei uma técnica igual a essa. De todas que eu tenho, de todas que eu aplico, de todas que eu uso. Nas mentorias individuais, eu uso a técnica que eu tiver para te apoiar em sentido emocional. Nessa gravada, nessa gravada, eu vou aplicar exclusivamente a psicoterapia positiva e vou ensinar passo a passo para vocês, certo? Vai ser uma alegria enorme estar com vocês. E antes de encerrar, eu quero abrir o espaço para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário ou algo que queira compartilhar sobre o que falamos hoje, esse é o momento. Pode escrever aqui no chat, ou se quiser abrir o áudio e falar, é só me sinalizar que eu abro o áudio de vocês para vocês falarem. A dúvida que vocês tiverem sobre com relação a pagamento. Isabel, converse comigo no WhatsApp, tá? Para a gente alinhar isso. E aí, pergunta no chat. Dúvidas sobre forma de pagamento, sobre como vai ser, qual o dia. Ah, gente, o dia da live. O dia do nosso encontro. O primeiro encontro começa na próxima sexta, 8 horas da noite. As mulheres incríveis que já entraram. Jane, foi tudo bem explicado. Obrigada, minha querida. As mulheres incríveis que já entraram, nós já vamos começar a estruturar a partir de segunda-feira, tudo direitinho para a gente começar sexta-feira, 8 horas da noite. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o áudio e falar? Só me sinalizar aí com a mãozinha. Obrigada, Maria. Agradeço muito por essa hora. Eu que agradeço, minha querida. Você contribuiu muito com a aula. Obrigada. Vou só dar um tempinho para ver se mais alguém vai falar, para a gente encerrar, tá bom?
Então, não saia, não saia. Ainda tem live, tá? Deixa eu só alinhar aqui com vocês. Então, minhas queridas, muito obrigado. Vamos só lembrar um pouquinho aqui. A psicoterapia positiva não é sobre ignorar dificuldades, mas sim sobre fortalecer a sua capacidade de superá-las, valorizando o que te faz bem e te impulsiona. Ela integra o cuidado que falamos na primeira live, corpo, mente e espírito, e a visão que eu trouxe na segunda live, passado, presente e futuro. E oferecendo um caminho prático para viver com mais equilíbrio, alegria e sentido. Então, para nós baixarmos o cortisol, a Gildete perguntou: duração de quanto tempo os encontros? São 15 encontros, Gildete, 15. Um a cada sexta-feira, às 8 horas da noite. Vai durar o período todo 4 meses. É a expectativa. Por que eu estou falando da expectativa é 4 meses? Porque o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então, eu estou dizendo para você que vai ser 15 encontros semanais, toda sexta-feira, às 20 horas. 15 encontros dá um total de quase 4 meses. Respondi a sua dúvida? Se tiver mais dúvida, pode perguntar, sim. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá, gente? Vocês entram lá no grupo. É até bom vocês salvarem o meu número, porque quando eu quiser falar com algum de vocês, vocês não tomar susto, certo? Não pensarem que é golpe, não querer me responder. Salvem meu número, os dois. Então, para a gente baixar o cortisol, a adrenalina, eu gostaria de encerrar com a meditação guiada. Lembra? A gente no desafio, a gente fez muito aquele áudio. Então, eu quero pedir que, por favor, vocês fechem os olhos de vocês, encontrem um lugar confortável, inspire profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando lentamente pela boca. E quando vocês soltarem o ar, vão relaxando o corpo de vocês. Vão sentindo os pés, a panturrilha, os joelhos de vocês, puxando o ar pelo nariz profundamente, soltando o ar lentamente pela boca. Vão sentindo a coluna de vocês, os ombros, os braços, o pescoço, puxando o ar profundamente pelo nariz, soltando lentamente pela boca. Agora traga a sua mente uma lembrança recente em que você se sentiu bem, em paz, conectada com você mesma. Pode ser um gesto de carinho, uma palavra amiga, um momento silencioso. Permita que essa sensação te envolva agora e sinta. Fica aí com ela alguns segundinhos. Vamos lembrar de 3 coisas pelas quais você é grata hoje. Talvez seja o fato de ter acordado com vida. Sua vida não tem preço. Então, tá vivo é o melhor presente que você poderia ter. Talvez possa ser por ter o alimento na sua casa, seus filhos,
Netinho, se vocês tiverem. Às vezes pode ser um bichinho de estimação que te traz tanta alegria. Pode ser algo simples, como um café quentinho, um sorriso, o sol tocando sua pele. Agradeça internamente. Sinta o calor da gratidão no seu peito. Agora pense em uma qualidade sua que você valoriza. Pode ser a coragem, a gentileza, a sua paciência. Imagine-se usando essas qualidades em uma situação do seu dia a dia, hoje, ainda hoje, ou amanhã, talvez quando terminar aqui você vá dormir. Veja como, ao usar essa qualidade no seu dia a dia, como isso muda a forma como você se sente. Respire profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. E repita mentalmente o que eu vou te falar. Eu reconheço minhas forças. Eu acolho minhas emoções. Eu acolho viver com mais presença e significado. Respire fundo, puxe o ar pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Fique um pouquinho, alguns instantes, nesse estado de presença de você, com a gratidão, com as suas qualidades, com o que de bom aconteceu. Sinta tudo isso aquecendo o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Agora comece a voltar aos pouquinhos. Mova os seus dedos, os seus pés. E quando estiver pronta, abra os olhos devagar. Leve essa leveza com você. Tenha gratidão por esse momento. E aí, voltaram? Eu não estou vendo vocês? Como é que vocês estão se sentindo depois desse exercício? Vou dar algum tempinho para vocês voltarem e contar para mim no chat. Bem leve, leve e tranquila. Elza, muito bom. Mais aliviada. Poder da respiração, da visualização, da gratidão. Simone. Gratidão, Maria. A live foi ótima. Aprendi muito. Estou me sentindo tranquila e leve. Eu que agradeço, minha querida, pela sua presença. Você contribuiu muito. Juranice, relaxada. Jeane, calma. Ah, Judete, preparada para amanhã. Isso aí, Judete. Isabel, mais aliviada.
Nai, agradeço pela live. Foi muito bom, significativa para mim. Eu que agradeço, minha querida. Eu fico feliz em contribuir com a vida de vocês. Teve pessoas que fizeram isso comigo, e eu sou muito grata a elas e levo elas comigo e agradeço sempre. Todo esse conhecimento aqui foi me dado. Isabel Cristina, boa noite! Foi muito bom, obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Então, vamos encerrar? Então, obrigada por cada palavra, cada pessoa aqui presente, cada comentário. Verdade, Gildete, nada tenho que não tenha recebido. Elza, preciso falar com você no privado. Pode me mandar mensagem, Elza. Rose, tenho usado essa técnica da respiração todos os dias. Agradecida. Usem, por favor, continue usando. Jacineide, obrigada, Maria. Eu que agradeço, minha querida. Então, muito obrigada a todas vocês. Obrigada, Marlene. A todas vocês pela presença, pelo comentário, por eu falar aqui da vida de vocês, pois tudo isso contribui para que eu consiga trazer o conteúdo com mais profundidade. Se surgir algo depois, me chama no WhatsApp. Agora vamos encerrar com o coração cheio de alegria, com passos firmes rumo à nossa melhor versão. Isabel Cristina, Maria Top, imagino que foi ótima a live. Quero assistir gravada. Vai ficar gravada, Isabel. Eu vou colocar o link amanhã lá no grupo, o link do YouTube, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite e até a mentoria para aqueles que vão entrar, para aquelas que vão entrar. E para as que não vão entrar, que não for a oportunidade ainda, até a nossa próxima live, que ainda eu não sei quando vai ser, mas eu espero que seja em breve, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.